Você já parou para pensar quantas oportunidades morreram antes mesmo de nascer? Simplesmente porque você duvidou? Quantas ideias brilhantes ficaram trancadas dentro da sua mente? Sufocadas pelo medo de dar errado? A dúvida é o assassino silencioso dos sonhos. Ela não chega gritando, não te empurra, não te derruba. Ela apenas sussurra. E se não der certo? E esse sussurro pequeno, quase inofensivo, tem o poder de congelar até mesmo as almas mais determinadas. Eu vi isso acontecer vezes demais. Vi pessoas com um talento extraordinário desistirem, não porque fracassaram, mas porque duvidaram de si mesmas antes mesmo de tentar. E o mais assustador é que a dúvida parece lógica. Ela veste a máscara da prudência, da razão, do melhor esperar um pouco mais. Mas por trás dessa aparência racional, existe uma armadilha invisível. A mesma armadilha que prende milhões de mentes todos os dias. Hoje, eu quero que você e eu mergulhemos fundo nessa armadilha. Quero que a gente caminhe lado a lado, por entre as sombras da incerteza, e descubra juntos o que Napoleon Hill chamou de a força mais destrutiva da mente humana. Porque entender como a dúvida funciona é o primeiro passo para destruí-la, e eu quero reviver cada segundo dessa jornada junto com você que está aqui. Quero que ao final desse vídeo você sinta que atravessou um portal, o portal da autoconfiança, e que ao cruzá-lo nunca mais olhe para trás. Mas deixa eu te avisar, essa jornada não é leve. Ela exige coragem, porque para vencer a dúvida, você precisa olhar de frente para o que mais teme. Precisa encarar o espelho e admitir quantas vezes sabotou o próprio destino. Napoleon Hill levou mais de 20 anos para compreender por que alguns vencem enquanto outros se rendem. E o que ele descobriu é chocante. O fracasso raramente destrói alguém. O que destrói é a dúvida antes da tentativa. É o pensamento que diz: e se eu não for capaz? E se eu não merecer? E se rirem de mim? Essas perguntas parecem inocentes, mas são veneno puro. E é sobre esse veneno que vamos falar hoje. Mas antes de seguir, eu quero te pedir uma coisa simples e poderosa. Se essa mensagem já começou a mexer com algo dentro de você, já deixa o seu like. Não é só por mim. É porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, estão lutando para sair da prisão invisível da dúvida. E se você quer caminhar comigo nessa jornada de transformação, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Porque aqui, cada vídeo é uma peça de um grande quebra-cabeça mental. Um mapa que pode te levar de onde você está, para onde você quer chegar. Agora, imagine o seguinte. Você está diante de uma porta. Do outro lado está tudo o que você sempre quis. Liberdade, propósito, realização, sucesso. Mas essa porta só abre por dentro. E a chave está escondida em algum lugar da sua mente. A dúvida é o guardião que te impede de encontrá-la. Ela sussurra que a chave não existe, que você não é digno, que talvez nem valha a pena tentar. E é nesse ponto que muitos desistem. Mas os poucos que continuam, aqueles que têm fé, propósito e uma visão clara, descobrem o segredo que transforma completamente suas vidas. Hill chamou esse segredo de propósito definido. É o antídoto da dúvida. Quando você sabe exatamente o que quer, quando tem um desejo tão intenso que queima por dentro, a dúvida perde força. Porque o fogo da fé consome o medo. E a indecisão se transforma em movimento. É por isso que ele dizia: o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas perceba, ele não disse conceber e tentar. Ele disse acreditar, porque entre pensar e realizar existe um abismo. E o nome desse abismo é dúvida. Hoje eu quero te conduzir pela ponte que atravessa esse abismo. Uma ponte construída com fé, persistência e propósito definido. E eu quero que, ao longo desse vídeo, você se veja como o protagonista dessa história. Você é quem está no meio da tempestade. Você é quem precisa decidir se vai continuar acreditando ou se vai voltar para o porto seguro da mediocridade. Porque, no fundo, você já sabe, o medo é confortável, a dúvida é conhecida. Mas a liberdade
exige coragem. E se você chegou até aqui, comente motivação e veja a sua vida alavancar e prosperar. Porque quando você escreve essa palavra, algo dentro de você começa a mudar. É o primeiro ato de fé, uma declaração silenciosa de que você está pronto para seguir em frente. Agora, feche os olhos por um instante e imagine a sua maior meta. Veja ela com detalhes. Sinta como se já fosse real. Então pergunte a si mesmo, o que me impede de alcançá-la? Na maioria das vezes, a resposta não é falta de tempo, dinheiro ou sorte. É dúvida, a mesma força invisível que Hill identificou como o principal obstáculo entre o pensamento e a ação. E é por isso que, neste vídeo, nós vamos explorar não apenas como a dúvida nasce, mas como ela se infiltra em cada decisão, em cada sonho, e como você pode destruí-la antes que ela destrua você. Nós vamos analisar os princípios mentais que transformam a fé em força prática e o medo em poder criativo. Você vai entender por que algumas pessoas parecem ter uma luz interna que nunca se apaga, enquanto outras vivem tropeçando nas sombras da incerteza. Ao final dessa jornada, você vai perceber que o fracasso não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é a hesitação. Aquele segundo de indecisão em que o sonho morre e a dúvida vence. Mas eu te prometo, se você ficar comigo até o fim deste vídeo, você vai ver com absoluta clareza como destruir esse inimigo interno. E mais do que isso, vai aprender a usar o poder da mente, como ensinava Napoleon Hill, para transformar a dúvida em combustível. Porque dentro de cada dúvida, existe uma oportunidade escondida. E só os que acreditam o suficiente para agir descobrem esse tesouro. Então respira fundo e vem comigo, porque agora começa a verdadeira jornada, a de entender por que a dúvida mata mais sonhos que o fracasso e como você pode derrotá-la para sempre. A dúvida é como uma névoa densa. Você acorda, abre os olhos e ela já está lá, silenciosa, quase imperceptível. Mas quanto mais você tenta avançar, mais ela parece te envolver. Ela não te empurra para trás, apenas te impede de ver o próximo passo. E é assim que milhões de sonhos se perdem, não por falta de capacidade, mas por falta de clareza. Napoleon Hill dizia que a indecisão é o berço do fracasso. E o pior é que muitos confundem indecisão com prudência. Mas existe uma diferença brutal entre pensar estrategicamente e duvidar de si mesmo. A dúvida é emocional, a estratégia é racional. Uma paralisa, a outra constrói. Para entender como essa batalha acontece, imagine que sua mente é um grande campo de guerra. De um lado, o exército da fé, formado por pensamentos de coragem, propósito e visão. Do outro, o exército da dúvida, comandado pelo medo, pela insegurança e pelas memórias de fracassos passados. E entre esses dois exércitos está você, o comandante que decide qual deles vai vencer. Hill descobriu, ao longo de 20 anos de estudo e mais de 500 entrevistas com os maiores gênios e milionários do seu tempo, que a diferença entre os que vencem e os que desistem está em um princípio simples, mas quase impossível de dominar: o domínio da mente sobre a dúvida. E esse domínio começa com o que ele chamava de propósito definido. Imagine um navio sem leme. Ele pode ter o motor mais potente, uma tripulação experiente e combustível de sobra. Mas sem direção, vai apenas girar em círculos. É assim que a maioria vive, com energia, talento e desejo, mas sem propósito definido. E sem propósito, qualquer dúvida se transforma em tempestade. O primeiro passo é reconhecer a prisão mental em que você está. Hill dizia que a maioria das pessoas vive hipnotizada, não por outra pessoa, mas por si mesmas. Hipnotizadas pelos próprios medos, pelos próprios eus do passado, por uma voz interna que repete: eu não sou bom o suficiente. Essa é a fase da consciência. O momento em que você entende que a dúvida não é a verdade, é apenas um hábito mental. E hábitos podem ser quebrados. A segunda fase é a escolha do propósito definido. E aqui está o ponto crucial. Ninguém vence a dúvida sem antes decidir
o que realmente quer. A dúvida se alimenta da indecisão. A clareza a enfraquece. É como acender uma tocha em meio à escuridão. De repente, você começa a enxergar o caminho e aquilo que parecia ameaçador perde a força. Mas atenção, ter um propósito definido não significa apenas sonhar. Significa escrever, visualizar, sentir e, acima de tudo, acreditar. Hill chamava isso de o desejo ardente. Aquela chama interna que não se apaga mesmo quando tudo dá errado. Quando a dúvida sussurra, desista, o desejo responde, tente mais uma vez. E aqui entra o segundo grande princípio, a fé aplicada. A fé, para Hill, não é algo religioso. É uma força mental, um estado de consciência em que você aprende a dominar os pensamentos negativos e a transformá-los em afirmações positivas. É o ato de treinar a mente para acreditar antes de ver. Ele dizia, a fé é o ponto de partida de toda riqueza, mas também o ponto de partida de toda realização. E isso muda tudo. Porque quando você acredita com intensidade suficiente, o seu cérebro começa a operar em outro nível. Ele atrai ideias, oportunidades e pessoas que se alinham à sua visão. É aqui que surge outro princípio essencial, o Mastermind. A união de duas ou mais mentes em perfeita harmonia, com um propósito comum. Hill afirmava que nenhuma grande realização acontece sozinha. A dúvida se alimenta do isolamento. A fé cresce na conexão. Quando você se cerca de pessoas que acreditam no mesmo propósito, a energia coletiva rompe as barreiras mentais. É como se várias tochas se unissem, dissipando a escuridão da dúvida. Pense em Edison, por exemplo. Quando falhou centenas de vezes na criação da lâmpada, ele não estava sozinho. Tinha ao redor uma equipe que acreditava na visão, mesmo quando o mundo chamava aquilo de loucura. E o resultado, você conhece. Ele não apenas acendeu uma lâmpada, ele acendeu uma era. Agora imagine quantas ideias brilhantes morreram porque o Criador duvidou de si. Quantas invenções nunca saíram do papel? Quantas músicas nunca foram escritas? Quantos negócios nunca nasceram? Tudo por causa da dúvida. O terceiro estágio da jornada é a execução com persistência. É aqui que o campo de batalha se torna real. É onde o propósito encontra os obstáculos. E a dúvida, vendo que você não desistiu, começa a atacar com força total. Ela vai tentar te convencer de que o caminho é longo demais, que os outros são melhores, que talvez não valha o esforço. Mas é nesse ponto que a maioria para. E os que persistem atravessam a fronteira invisível do sucesso. Hill observou que toda pessoa que alcançou grandes feitos compartilha uma característica em comum: a persistência mental inabalável. Não é que não tenham medo, é que aprenderam a agir apesar dele. Eles entenderam que a dúvida é uma ilusão, uma sombra projetada pelos pensamentos e não uma muralha real. Ele escreveu, a dúvida e o medo são gêmeos. Onde um existe, o outro pode ser encontrado. Destrua um e o outro morrerá também. Por isso, cada vez que você dá um passo, mesmo tremendo, você está matando a dúvida. Cada pequena vitória mental é um tijolo no muro da confiança. E então vem o quarto e último estágio, a transformação mental. Quando você vence a dúvida pela primeira vez, algo muda dentro de você. Não é apenas o resultado que importa, é a nova versão de si mesmo que nasce desse processo. Você começa a perceber que o mundo externo é apenas um reflexo do seu mundo interno. E que controlar os pensamentos é o mesmo que controlar o destino. Napoleon Hill dizia que o maior poder do ser humano é o poder de dirigir seus próprios pensamentos. Tudo começa e termina aí. Se você permite que a dúvida comande, ela constrói uma prisão em volta da sua mente. Mas se você comanda, ela se torna apenas um ruído distante. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. A dúvida nunca desaparece completamente. Ela sempre estará por perto, testando sua fé, desafiando sua visão. Mas a diferença é que, depois de aprender a dominar a mente, você para de ouvi-la. Você entende que ela é apenas um lembrete, um convite
para se reconectar com o seu propósito definido. Cada vez que o medo aparece, ele te pergunta: você ainda acredita? E cada vez que você responde sim, o universo abre mais um caminho. Agora eu te pergunto: quantas vezes você deixou de agir porque duvidou? Quantos e se roubaram os seus dias, os seus planos, os seus sonhos? Quantas vezes você acreditou que era o momento errado, a hora errada, a pessoa errada, quando na verdade tudo o que faltava era fé? A mente é o único território que você realmente controla. E quando você a domina, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. Foi isso que Hill quis dizer quando escreveu: os que vencem, vencem primeiro na mente. O resto é apenas consequência. Então, se você está me ouvindo agora, lembre-se, a dúvida é apenas o eco do passado, mas a fé é o som do futuro chamando o seu nome. E é nessa transição entre o eco e o chamado que o protagonista da nossa história vai enfrentar o seu momento mais desafiador, o ponto onde tudo parece perdido, o instante em que a dúvida quase vence. Mas é também o momento em que ele descobre o poder que sempre esteve dentro dele. E muda tudo. Respira fundo. A partir daqui o jogo muda. Estamos prestes a entrar no momento mais intenso dessa jornada. O instante em que o medo tenta dominar e a fé precisa lutar pela sobrevivência. Há um ponto na jornada em que todos nós somos testados. Não é quando as portas se fecham, nem quando o mundo parece contra você. É quando a sua própria mente começa a sussurrar: e se você não for capaz? Essa é a hora em que a dúvida não apenas te observa, ela te encara. Ela veste a máscara do bom senso, fala com a voz da lógica e tenta te convencer de que recuar é prudente. Mas eu aprendi algo que Napoleon Hill deixou claro em todas as suas obras. A dúvida é o último guardião do sucesso. Ela é o portão final. E só quem atravessa com fé absoluta chega ao outro lado. E foi exatamente isso que o protagonista da nossa história enfrentou. Após semanas de esforço, incontáveis horas de trabalho e noites em claro, ele chegou ao limite. Tinha o plano, tinha o propósito, mas a mente, essa força invisível que tanto o impulsionava, começou a vacilar. A dúvida sussurrou: e se você falhar e todos rirem de você? E se nada disso valer a pena? E por um momento, ele acreditou. Foi então que o silêncio se tornou ensurdecedor. Porque quando a dúvida entra, a voz da fé se cala. Ele ficou imóvel, encarando o vazio, sentindo o peso de anos de tentativas frustradas, lembrando de todas as vezes que desistiu antes de cruzar a linha final. Mas algo diferente aconteceu dessa vez. Ele lembrou de uma frase que Hill repetia: a derrota temporária não é fracasso. É apenas o sinal de que algo precisa ser ajustado. Naquele instante, ele percebeu que o que chamava de fracasso era, na verdade, o teste da persistência. E foi aí que o jogo virou. Ele se levantou, respirou fundo e, em voz baixa, disse para si mesmo: eu não vim até aqui para parar agora. Esse foi o momento da virada, o instante em que a dúvida tentou afogar a fé. Mas foi a fé que decidiu respirar mais fundo. Com um novo olhar, ele voltou ao plano, revisou cada erro e encontrou o que antes não via. O obstáculo não estava fora, estava dentro. Era a hesitação que o mantinha preso. Era o medo de errar que o impedia de agir. Quando ele substituiu a dúvida pela certeza interior, algo extraordinário aconteceu. As ideias começaram a fluir. O que antes parecia impossível, agora parecia apenas um desafio técnico. Ele começou a agir de forma inspirada, como se cada passo fosse guiado por uma inteligência invisível. E foi aí que tudo começou a dar certo. Mas o universo, como sempre, faz a sua parte quando você faz a sua. No auge da persistência, quando muitos teriam desistido, uma oportunidade inesperada surgiu. Uma chance única de aplicar tudo o que havia aprendido. Era o tipo de oportunidade que só aparece quando a mente está vibrando na frequência da fé. Como Hill descreve, ele agarrou com força, mesmo sem garantias. E esse salto no escuro se tornou a ponte para a sua vitória. O clímax dessa história não é apenas sobre conseguir o que queria.
É sobre o momento em que ele se tornou aquilo que acreditava ser impossível. A dúvida foi vencida não por força, mas por clareza. Ele percebeu que a fé não é acreditar quando tudo dá certo, é manter a visão quando tudo parece desabar. A dúvida exige provas. A fé cria as provas. E foi com essa mentalidade que ele executou o plano final. Imagine a cena: madrugada, silêncio, o mundo dorme, e ele ali, com o coração acelerado, terminando o último passo. As mãos tremiam, não de medo, mas de consciência do que estava prestes a acontecer. Ao apertar aquele botão, ao enviar aquele projeto, ao dar aquele passo final, ele sabia. Dali em diante, não havia mais volta. E então o retorno veio. O que antes parecia improvável aconteceu. As portas se abriram, os resultados chegaram e ele, pela primeira vez, entendeu o verdadeiro significado de vitória. Não era sobre dinheiro, reconhecimento ou status. Era sobre vencer a própria mente. Era sobre provar para si mesmo que a dúvida só tem poder enquanto você dialoga com ela. No momento em que você decide agir, ela desaparece como fumaça diante do fogo da fé. E foi assim que ele conseguiu. O plano mental deu certo e ele estava livre, livre da prisão da hesitação, livre da âncora da indecisão, livre da tirania do "e se". E no fundo, ele entendeu o que Hill quis dizer com: o homem que domina a própria mente pode conquistar o mundo. Quando a vitória finalmente chegou, ele não comemorou com gritos nem aplausos. Apenas sorriu, aquele sorriso silencioso de quem sabe que venceu o inimigo invisível mais perigoso de todos, a dúvida. E nesse momento tudo fez sentido. O fracasso nunca foi o fim. Era apenas o caminho que o moldava para suportar a vitória. Quando tudo termina, quando o silêncio volta e o barulho da conquista se dissipa, é nesse instante que vem a verdadeira compreensão. A dúvida nunca foi o inimigo externo. Ela sempre foi a sombra que você mesmo projetava sobre o seu potencial. E agora que ela se foi, o mundo parece diferente, mais amplo, mais nítido, mais possível. O protagonista, aquele mesmo que um dia hesitou, agora caminha com passos firmes, não porque tudo se tornou fácil, mas porque ele aprendeu a caminhar mesmo quando o chão parecia faltar. E é isso que eu quero deixar gravado em você, que ficou comigo até aqui. A dúvida só vence quando você para. Napoleon Hill dizia: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Pense nisso. Cada vez que você escolhe acreditar, mesmo sem ver o caminho inteiro, você acende uma chama que ilumina não apenas o próximo passo, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. Esse vídeo não é só uma história sobre superação. É um lembrete de que o poder que molda a sua vida nunca esteve fora. Sempre esteve dentro. A dúvida tenta te convencer de que é racional esperar. Mas a fé sussurra que o momento certo é agora. E quando você age com fé, o universo inteiro conspira a favor da sua decisão. E se tem algo que eu aprendi com Hill, é que a fé, o propósito e a ação coordenada criam uma força que o medo não consegue tocar. A dúvida vive do tempo que você dá a ela. Ela se alimenta das pausas, dos talvez, dos um dia. Mas quando você substitui tudo isso por uma decisão firme, algo dentro de você muda para sempre. Você deixa de esperar pela sorte e passa a criar o destino. Então eu quero te fazer um convite. Olhe para a sua própria história. Pense em quantos sonhos você deixou para trás, apenas por hesitar por um segundo. Quantas vezes você esteve a um passo do sucesso, mas voltou atrás porque a dúvida parecia mais convincente que a fé. Hoje, talvez seja o dia de retomar o que foi deixado, de reescrever o que parecia perdido, de provar para si mesmo que você não precisa ver o caminho inteiro, apenas dar o primeiro passo. E antes que o vídeo acabe, quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo. Poucas pessoas chegam até o fim. E se você está entre elas, é porque há dentro de você algo diferente. Uma chama que se recusa a apagar. Esse tipo de mente é rara. E é exatamente esse tipo de mente que constrói impérios.
realiza sonhos e transforma o impossível em realidade. Então, faça o que os grandes sempre fizeram. Transforme esse momento em um ponto de virada. Feche os olhos por um instante e imagine o seu futuro ideal. Não como um desejo, mas como uma certeza. Veja-se lá, sinta a emoção da conquista e saiba, o mesmo poder que te faz imaginar é o poder que pode te levar até lá. Mas para isso, você precisa agir agora. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez você refletir, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser aquele amigo que está prestes a desistir, alguém que perdeu a fé, ou até alguém que nem sabe o quanto está preso pela dúvida. Você nunca sabe o quanto um gesto simples pode mudar o rumo da vida de alguém. E se você ainda não fez isso, se inscreve aqui no canal e ative o sininho, porque toda semana nós mergulhamos fundo na mente humana para entender como transformar medo em poder, dúvida em clareza e pensamento em realidade. Aqui, a filosofia de Napoleon Hill ganha vida de um jeito que você sente, entende e aplica. E eu quero que você faça parte dessa jornada com a gente. Antes de sair, deixe o seu like. Não apenas por hábito, mas como um ato simbólico de comprometimento com a sua própria transformação. Cada vez que você apoia esse conteúdo, está ajudando essa mensagem a alcançar mais pessoas que, assim como você, buscam a verdadeira liberdade mental. E se essa história despertou algo dentro de você, não pare aqui. Assista ao próximo vídeo do canal, onde eu vou te mostrar o segundo princípio mais poderoso da mente, revelado por Napoleon Hill, como o poder da persistência transforma o impossível em inevitável. A jornada não termina quando você vence a dúvida. Ela apenas começa. Porque agora você sabe, a dúvida é uma voz e a fé é uma decisão. A mente que decide acreditar cria o seu próprio caminho. E o mundo, diante de uma mente decidida, não tem escolha, a não ser se curvar diante dela.